Filipenses 2, verso 15. É o texto que irá nortear nosso sermão desta noite. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém. Então esse é o propósito de Deus para os seus filhos, que eles resplandeçam nesse mundo a sua luz. O tema da pregação de hoje, que vamos considerar, é operai a vossa salvação. Quantos reconhecem esse símbolo? É o departamento jovem da igreja de Juquiá. Esse é o logotipo desse ano, né? Esse primeiro J, jovens de Juquiá. Por que eu estou mostrando isso para os irmãos? Nesse ano, esse departamento, ajudado por outras pessoas, promoveu 16 encontros de jovens, na casa de jovens, onde nós pudemos aprender muitos assuntos, pelo menos 16 temas nós conversamos, e um deles eu quero repartir com a igreja essa noite. O 16º foi na casa da Nayara. Foi o último encontro da rodada. Curiosamente, os últimos nomes que ficaram para o sorteio foi exatamente o nome dos 3 da casa: Nayara, Ionara e Ricardo. Então a gente fez tudo junto, né? Porque senão teríamos que fazer 3 seguidos na mesma casa. Nesse encontro de jovens, alguns daqui estavam lá, né? Vocês lembram o assunto que nós discutimos lá? O tema foi esse aqui, ó, obstáculo. Nós conversamos naquele dia. Segundo o dicionário, a palavra obstáculo é um substantivo masculino, significa algo que impede ou atrapalha o movimento, a progressão de alguém ou alguma coisa. Os irmãos concordam com essa frase que está ali? Tia, há obstáculos que outros os criam para nós. O que acham? Concordam? Existem pessoas que criam obstáculos para nós? Eu lembro de um texto aqui que Jesus estava conversando com os fariseus e disse: olha, vocês não entram no reino e também impedem que outros entrem. Então essa frase, de fato, ela é real. E a sequência dessa frase? Mas há obstáculos que nós mesmos os criamos. Concordam também? De fato. Por quê? Porque muitas vezes nós temos o mesmo comportamento do que os fariseus. Muitas vezes a gente tem os mesmos comportamentos. Bem, então, em resumo, o obstáculo é algo que impede o progresso de alguém. Vamos levar nessa linha. O obstáculo é algo que impede o progresso de alguém. E esse alguém pode ser você, eu ou uma outra pessoa próxima de nós. Esse homem está numa situação terrível. Todos já identificaram o seu problema, sim ou não? Lepra, muito bem. Lepra. A lepra era uma doença terrível. Hoje é conhecida como hanseníase, né? Tem cura hoje? Tem cura a lepra, né? Mas na época bíblica, no tempo de Jesus, não existia a cura por meios tradicionais ou convencionais. Veja o que a inspiração diz sobre isso. Pela lei ritual, o rito como eles tratavam esse assunto, esse problema, o leproso era considerado impuro. Tudo quanto ele tocasse estava imundo. O ar era corrompido por seu hálito. Imagine que terrível. Como uma criatura já morta, excluíam-no das habitações dos homens. Uma pessoa suspeita de estar com essa doença devia apresentar-se aos sacerdotes, os quais a examinavam e decidiam o caso. Se fosse declarado leproso, era isolado da família, separado da congregação de Israel e condenado a se associar unicamente com outros leprosos. Não havia exceção.
nem mesmo para os reis e príncipes. Um governante atacado dessa terrível doença devia renunciar ao trono e fugir da sociedade. Longe dos parentes e amigos, o leproso devia suportar a maldição de sua enfermidade. Era obrigado a publicar a própria desgraça, rasgar os vestidos e fazer soar o alarme, advertindo a todos para que fugissem de sua contaminadora presença. O grito, imundo, imundo, vindo em lamentosos tons de solitário desterrado, era um sinal ouvido com temor e repulsão. Era fácil a situação do leproso? Terrível essa situação. Até o seu hálito era insuportável. Trazia problemas, até o seu hálito trazia problemas. Veja que a Bíblia diz em Levítico 13:45, também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará, imundo, imundo. Essa era a situação do leproso, o qual era acometido desse mal terrível. Era assim que ele tinha que se comportar. E nesta imagem todos identificam já, né? Esse homem, muito conhecido da história bíblica. Muito bem. Naamã. Ele tinha esse problema da lepra. Não era um homem da sociedade baixa, digamos assim. Mas era um homem muito bem ali naquela terra. Tinha de tudo, mas apesar de ter tudo, não tinha sua saúde. Tinha esse problema da lepra. E crianças, Natália, e Elton, e todos os demais. Naquela terra, foi uma menininha levada para lá como escrava. A Bíblia não fala o nome dessa menininha, mas nós conhecemos por menina cativa. E essa menininha foi ensinada pelos pais dela a respeitar os homens de Deus. Lembra que o pastor falou ontem? A respeitar os homens de Deus. E ela conhecia Eliseu, o profeta de Deus. E então ela fez um comentário: se o meu Senhor fosse a minha terra, ele seria curado. Porque lá existe cura. Lá Deus cura os leprosos. E em resumo, este homem resolveu ir à procura desta cura. Todos nós já conhecemos a história. Só vamos relembrar alguns pontos interessantes. Quando eles chegaram lá, todo mundo sabe que esse homem, Naamã, não foi recebido com pompas, com honras. Era um oficial, ele esperava ser recebido. Mas diz a Bíblia que Eliseu nem saiu ao seu encontro. Mandou o seu servo para que o encontrasse e desse um recadinho a ele: 7 vezes mergulhar no rio. Qual rio? Jordão, um rio muito sujo, que ele denominou o rio muito sujo. Na minha terra tem rios muito mais lindos, em Damasco, por que eu vou me enfiar nesta lama, né? E ele não quis, na verdade, e fugiu. Foi embora. Mas no caminho diz a inspiração que os servos de Naamã insistiram com ele para que pusesse em prática as indicações de Eliseu. Se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não farias? Apelaram eles. Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. A fé de Naamã estava sendo provada, enquanto o orgulho lutava por predominar. Então começou um conflito dentro do leproso. O leproso sabia que precisava da cura, mas precisava submeter-se ao tratamento. E agora uma luta entre o orgulho, a fé estava sendo provada, o orgulho lutava por predominar. Mas a fé triunfou. E o arrogante sírio submeteu o orgulhoso coração e curvou-se em submissão à vontade revelada de Jeová. 7 vezes ele mergulhou no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus. E sua fé foi honrada. E a sua carne tornou como a carne de um menino.
e ficou purificado. Veja que milagre interessante, né? Água com barro, mas na verdade o que funcionou ali? Na verdade o que triunfou, que diz a Bíblia, a inspiração? A fé na palavra do homem de Deus. Funcionou e ele foi curado. Porque muitas vezes a gente mergulha em águas sujas por aí, não somos curados de nossas feridas. Mas a fé triunfou e a pele dele voltou a ser como a carne de um menino e ficou purificado. O que essa história pode dizer para nós? Aqui em Inspiração, Testemunho para a Igreja, volume 6, 279, fala assim: muitas vezes o coração dos homens, e aqui inclui as mulheres, se endurecerá em face da censura. Naturalmente, quando alguém me falando alguma coisa que a gente não gosta de fazer, a gente enrijece o coração e não quer fazer. Mas não pode resistir ao amor que lhes é expresso em Cristo. Foi demonstrado amor por Naamã, sim ou não? Foi. O que ele mais precisava estava lhe sendo dado. A cura para o seu problema. Devemos convidar o pecador a não se sentir um rejeitado de Deus. Lembrem-se da condição do leproso, tudo que ele tinha que arcar. E devemos convidar o pecador a não se sentir um rejeitado de Deus. Convidá-lo a olhar a Cristo, o único a poder curar a alma da lepra do pecado. É este o simbolismo dessa história para cada um de nós. Então a lepra é um símbolo do pecado. Agora vamos esquecer um pouquinho Naamã, Geás, Eliseu, os servos de Naamã por enquanto, e vamos trazer cá para nós. Porque todos esses já dormiram. No texto que nós lemos, só frisando alguns pontos, olha só. O leproso era considerado impuro, como uma criatura já morta, um bicho apodrecendo. Era isolado da família, separado da congregação de Israel e condenado a se associar unicamente com outros leprosos. Longe dos parentes e amigos, publicar a própria desgraça, rasgar os vestidos e fazer soar o alarme: imundo, imundo. E isso era recebido com temor e repulsão. E agora nós acabamos de ler que a lepra simbolizava a situação do pecador. E olha, agora vai pegar para nós. Porque a Bíblia diz que aquele que disser que está sem pecado é mentiroso. Portanto, nós nos enquadramos nessa situação. Essa é a nossa situação. Será que, depois de reconhecermos a nossa situação como leprosos espirituais, nós estamos tendo ou teremos ou teríamos a coragem de realizar todos esses requisitos? Aceitar que somos considerados uma criatura já em decomposição, isolar da família, separar da igreja, congregação, longe dos parentes e amigos, publicar a própria desgraça, reconhecer a sua situação e ainda soar o alarme dizendo que é um impuro e não ligar se as pessoas sentirem repulsão por mim. Quem é que gosta de uma situação dessa? Essa história está aí para nós refletirmos nesse quadro. Porque se nós não reconhecermos que estamos nessa situação, vamos sair do nosso país atrás de um profeta que eu nem conheço? Não vamos sair. Mas Naamã sabia o valor da cura para ele. Uma perguntinha aqui, irmãos. Quais eram as únicas pessoas que não afastavam-se do leproso? Quem? Muito bem, vocês estão afiados. Os outros leprosos.
Agora vamos meditar um pouquinho na nossa situação, na minha, na sua, jovem, irmãos de mais idade. Quando nós não conseguimos sair da situação de leprosos, nós vamos cada vez mais ficando apenas em comunhão com outros leprosos. Se nós não formos libertados, repito, da situação de leproso, a tendência é cada vez mais unir-nos aos leprosos. E nós lemos que aqui, que o leproso simboliza o pecador. E quando nós somos teimosos e não queremos nos livrar do pecado, de quaisquer espécies, nós vamos cada vez mais ficar só com os leprosos. E vamos apodrecer nessa situação. É uma mensagem dura, né? Mas o final da história de Naamã é feliz, graças a Deus. Voltando nos servos de Naamã. Eles insistiram com ele para que ficasse, fizesse. Se ele te pedisse alguma coisa grande, você não faria? Então ele está pedindo só para você se lavar. A quem os servos de Naamã representam? Eles representam todos os apelos que são feitos para o pecador. É isso que os servos de Naamã representam. Apelos do Espírito Santo, apelos da palavra de Deus, apelo das pregações, apelo de alguns irmãos, conselhos. Estes servos de Naamã representam todos os apelos que você e eu já ouvimos. A quem representava o profeta? O profeta representava quem? A voz de Deus. Deus não podia falar, senão o povo ia morrer. Então ele usava um representante, como ele usou Moisés no deserto. O profeta representava a voz de Deus. Agora então vamos parafrasear esse texto. Vamos trocar aqui. Se a voz de Deus te pedisse alguma coisa grande, porventura não faríamos? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. O que Deus pede para nós é apenas, entrega-me o teu coração, o controle da tua vida. Porque se você continuar leproso, você vai apodrecer, vai desaparecer, vai virar pó, vai se perder. Só eu tenho a cura para a lepra. Só Eliseu tinha o antídoto, porque ele buscava na fonte real, de vida. Uma das perguntas que fizemos nesse 16º encontro e último foi: o que de tão difícil está te impedindo de ser mais decidido? Porque, olha irmãos, chega um momento da nossa vida aqui na igreja, e das nossas vindas na igreja também, enquanto Deus não levantar um profeta, um novo profeta, que traga novas verdades essenciais para a salvação, quais verdades serão pregadas aqui? As mesmas mensagens. E a palavra de Deus vem insistindo com a gente, repetindo. Quantas vezes mais? E a pergunta é: o que tão difícil? A gente está falando sobre operar a nossa salvação e também do obstáculo. Qual é o obstáculo que está travando para que nós tomemos uma decisão mais ousada do que já tomamos? Testemunho para a Igreja, volume 6, 23, diz assim: o povo de Deus, você e eu, tem diante de si uma poderosa obra. Obra esta que deve continuar a elevar-se. Apareceu na lição esse texto, né? Na lição da escola sabatina. Uma obra que deve continuar a elevar-se à maior preeminência. Esse texto está insinuando que essa obra talvez já esteja sendo feita por alguns irmãos ou por todos. Mas qual que é o propósito de Deus? Que ela deve continuar a
elevar-se e tomar preeminência. Nossos esforços nos ramos missionários devem tornar-se muito mais extensos. Apareceu lá que as nossas barracas devem ser alargadas, alargar vossas tendas, né? Um trabalho mais decidido do que o que tem sido feito deve ser efetuado quando? Isso me leva a fazer uma simples matemática. Ou a nossa fé está muito aquém do que nós pensamos que está, ou eu não sei o que está acontecendo, porque é tanto apelo do Espírito de Profecia e da Palavra de Deus para que nós façamos um trabalho mais ousado antes de Jesus aparecer, e são tantos os sinais que aparecem dizendo que Jesus já está pertinho, que nós temos pouco tempo, até o diabo sabe disso, que tem pouco tempo, e nós ainda ficamos modorrando. Então esse trabalho mais decidido tem que ser feito antes de Jesus voltar, porque depois não tem mais jeito. E eu fiquei fazendo esse cálculo. O que acontece com a gente? Será que eu devo aceitar e me acomodar, me conformar, porque a profecia falava que às 10 iam dormir mesmo. E agora? A história diz que as 10 virgens iam dormir. Será que eu devo me acomodar com isso? Na lâmpada das 10 virgens tinha o quê? Azeite. E foi a única resposta que eu achei, talvez para a nossa situação sonolenta. Eu tenho visto vários irmãos fazendo trabalhos missionários, estudos. Graças a Deus esse ano a Igreja de Juquiá fez muito isso. Graças a Deus por isso. Famílias, ouvindo a mensagem, mensagens claras, definidas, sem enrolação. E por mais que nós não devamos esperar resultados imediatos, na maioria das vezes a gente não sente aquele poder. A gente sente que falta um negocinho ainda. A gente usa negocinho, mas é um negoção. Falta tudo. Falta virar de fato instrumento na mão de Deus. Batizados com o Espírito Santo. Alguém aqui sabe o que é ser batizado com o Espírito Santo? Alguém dos irmãos que estão aqui nessa noite? Eu ainda não senti esse batismo do Espírito Santo. Ainda não me senti revestido de poder convincente para salvar pessoas. E já tenho palestrado tantas vezes, dado estudos na casa das pessoas, mas em mim mesmo não senti ainda esse poder. E sabe, irmãos, não vamos conseguir sem esse poder. Nós somos pequenos demais. A obra é muito grande. Salvar pecadores no século 21, na beiradinha da Canaã celestial, nós não conseguimos. E aí você começa a encaixar, né, as coisas. Você começa a encaixar as coisas, aquelas conversas que sempre aparecem na igreja, que nós não falamos muito em Espírito Santo, nós não transparecemos, temos o poder do Espírito Santo, nós não tratamos muito desse assunto de fato. Não tratamos, não está sendo inerente a nós. Por que nós ainda não sentimos? Trazendo um paralelo com esse assunto, nós estávamos conversando ontem após o almoço, demos uma caminhada lá, alguns rapazes, e o Renildo comentou de um grupo que saiu um assunto sobre alimentação, especificamente do queijo. E a frase mais categórica que é usada nesse assunto é que chegará o tempo. E esse tempo nunca chega. Eu até brinquei, olha, depois do milênio, alguém lá na congregação que vai se perder vai falar, chegará o tempo. E a gente vai falando assim, chegará o tempo. Será que tem uma data marcada para nós sermos batizados com esse poder do alto, irmãos? Os irmãos acham que tem uma data marcada
para nós sermos batizados pelo Espírito Santo e sair fazendo o trabalho mais ousadamente, abrangendo mais pessoas, estendendo essa obra que já começou? Será que tem uma data marcada para isso acontecer? No dia tal, do mês tal, do ano tal, a igreja toda deverá estar reunida e serão todos batizados. Quando nós lemos a história do Pentecostes, qual foi o dia que caiu o Pentecoste? No primeiro? No segundo? Quantos dias eles ficaram lá? 10 dias. E só no último dia que eles foram revestidos de poder. Tiveram tempo de sobra para desistir. Eles também não sabiam. Mas eles tinham a promessa. E creram na promessa. E fizeram toda a diferença naquele momento. Batizados com o poder do Espírito Santo para fazer uma obra que nós não conseguimos fazer sem esse poder. Por mais que batamos, estamos fazendo um trabalho, a inspiração diz que tem que crescer, mas nós não conseguimos crescer. Nós ficamos rodando em círculos. Nós precisamos disso. Mas agora veja o que João escreveu em 16, verso 8. E quando ele, quem? Vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Esse texto, geralmente a gente usa nas nossas aplicações, quando vamos falar com outras pessoas. Eu vou pregar, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. E a gente aplica sempre isso. Mas será que eu já fui convencido de todos os meus pecados? Será que eu já fui convencido de ter uma vida justa ou não? Será que eu estou preocupado em prestar conta no tribunal do céu? Eu comecei a olhar para mim e vi que eu ainda não fui revestido do poder do alto, porque talvez eu ainda não fui convencido de muitas coisinhas que me foram apresentadas como transgressão da lei do Senhor. E ainda no verso 13, diz: mas, quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará. Por quantas verdades? Toda a verdade. Eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo, porque algumas verdades eu não aceito na prática. Eu ainda estou como os fariseus. Não venho para esse lado porque este refletor vai mostrar minha sujeira. E eu só vou para alguns lados. Mas diz que quando eu for guiado pelo Espírito Santo, eu serei guiado em toda a verdade. E eu ainda não atingi essa condição. E é por isso que muitas vezes quando falo, não tem poder algum. Perguntas reflexivas. Por que serão os homens empecilhos, quando poderiam ser um auxílio? Por que calçarão as rodas, quando poderiam empurrar com assinalado êxito? Por que roubarão a sua própria alma do bem e privarão outros das bênçãos que por meio deles poderiam advir? Esses rejeitadores da verdade, e eu posso estar incluído nesse grupo, permanecerão como desertos estéreis, onde não fluem águas refrescantes e curadoras. Não estão revestidos da unção divina e não transmitem bênçãos aos outros. Foi duro para mim ler isso aqui, porque eu me enquadrei aqui. Poderiam eles humilhar o seu coração, confessando os seus pecados e romper o domínio de Satanás sobre eles. No velório da minha sogra, que foi aqui, eu falei algumas palavras e eu citei que nós estávamos todos constrangidos, tristes, muito choro, um clima bem chato.
eu disse que esse era o fruto do reino de Satanás. Foi o reino que ele disse que seria melhor do que o reino de Jesus. E a gente sabe disso. E às vezes a gente compactua com Satanás. Às vezes não, muitas vezes a gente ainda compactua com o reino de Satanás. E aqui fala que nós não estamos revestidos do poder. Nós deveríamos romper o domínio de Satanás sobre nossos pecados. Isso é possível. Poderiam quebrar os grilhões que a educação, todas as informações que nós recebemos, o preconceito ou os hábitos forjaram. As coisas que entraram aqui e forjaram grilhões na nossa vida que não nos deixam prosseguir. Mas nós poderíamos quebrar isso. Se tão somente inquirissem de Deus, no espírito de penitência, eles o encontrariam. Se nós nos humilharmos, reconhecermos o estado de leprosos e desfalcados do poder do alto, nós encontraríamos esse poder. Então, não satisfariam a sua própria vontade, mas iriam onde? Onde o Espírito do Senhor guiasse. Toda vez eu fico fascinado com a história missionária de Filipe. A gente não se detém ali, mas algo fantástico e sobrenatural aconteceu ali. Ele estava pronto para ouvir e ser guiado pelo Espírito Santo. E quando aquele homem passou na carruagem, o Espírito Santo falou, vai lá. E chegando lá, ele estava lendo o livro de Isaías, sobre o Messias. E ele perguntou, entendes o que lês? Como entenderei? Se não há quem explique. Então ele subiu no carro, explicou e aquela alma foi salva. E logo que ele cumpriu essa missão, o que aconteceu? Foi guiado pelo Espírito, onde o Espírito queria que ele fosse. E foi levado para outro lugar, para outra missão. E se nós nos humilhássemos assim, nós não satisfaríamos nossa própria vontade, mas iríamos onde o Espírito do Senhor guiasse. Seríamos dirigidos por Ele. E agora algo sério que eu quero trazer para os irmãos aqui, que eu nunca tinha lido esse texto, mas já sabia do sentido, mas nunca tinha lido por mim mesmo. Ali fala a limpeza. Esse termo é muito usado aí no meio, talvez no crime até pelos policiais, que chegam e fazem uma limpeza em certo lugar. E aqui o Espírito Santo trouxe esse termo. Veja, a limpeza e a purificação certamente passarão por quantas igrejas? Todas as igrejas de nossa terra, que têm tido grandes oportunidades e privilégios, e por eles têm passado sem lhes dar atenção. Talvez não seja o quadro de todos, mas talvez seja o meu quadro. Eu falei das repetições das nossas mensagens aqui, que elas vão continuar sendo as mesmas. E veja que o Espírito diz, na sequência, não é de mais evidências que essas igrejas carecem. São muitas as evidências. Não tem mais carência de evidência, gente. Não temos. Necessitam do quê? De corações puros e santificados para ajuntar e reter toda a luz que Deus tem dado. E então andarão nessa luz. Não precisamos dizer, os perigos dos últimos dias estão prestes a nos sobrevir. Por quê? Eles já vieram. Então estamos errados em dizer que os perigos dos últimos dias estão para vir, porque eles já vieram. O tempo é mais breve do que nós imaginávamos ser. Necessitamos agora que a espada do Senhor corte a própria alma e a medula das concupiscências e apetites e paixões carnais. Oxalá ela penetre e divida em muito maior escala do que já o fez até aqui. Seja abatido todo orgulho, seja o que está seguro na carne, arrancado do refúgio de mentira com que tem procurado enganar o povo de Deus. Corte ela o seu egoísmo e abra os olhos aos cegos, para que possam ver que não estão perfeitos à vista de Deus. Diz a inspiração então que é isso que nós necessitamos.
Por mais que nós venhamos aqui e preguemos de novo sobre sinais da volta de Jesus, por mais que falemos que tempos difíceis estão prestes a vir sobre nós, isso não vai mudar muita coisa se nós não fizermos o quê? Purificarmos o coração, cortarmos na carne, sentir em nós mesmos a reforma individual. Porque quando nós estivermos limpos dessas impurezas, nós seremos usados pelo poder do alto. Eu tenho certeza que Naamã voltou para aquela terra e o nome do Deus vivo foi exaltado onde? Lá. Já tinha sido por aquela menina, mas um reforço maior chega agora depois da cura daquele oficial. Livre do pecado, ou do fruto do pecado. Se nós não quisermos isso, Deus também não vai nos forçar. Ele disse que Ele pode criar filhos fiéis de pedras. Mas nós fomos enxertados na videira, nós não éramos nem para estar ligados na videira. Mas o privilégio é tão grande que Deus nos enxertou na videira. E Ele diz, fique atento, porque se aqueles que eram ramos originais, a nação judaica, eles foram deixados, e nós que somos apenas enxertos, o que será de nós? Se nós não atentarmos para essa salvação, nós não temos outro caminho. As lições que estamos estudando estão apelando muito forte para nós. Deus está se rebaixando mais ainda. Gente, só tem eu, olha aqui, ó, eu sou a única rocha. Eu sou aquele lá que abriu o mar, eu sou o Deus poderoso. Não há outro Deus semelhante a mim, eu sou o único. Por que ainda estamos indo atrás de outras prioridades? É só eu que tem, gente. Os outros não têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. É só eu mesmo. E Ele faz uma promessa muito linda para nós. Os que se colocam como soldados fiéis, para batalhar contra o erro e defender o que é certo, lutando contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, que estão aonde? Aqui dentro, travando uma batalha em nossa mente. E se nós nos portarmos como soldados fiéis, diz que receberão cada um o louvor do Mestre. Bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Mas lá não entrará leproso, porque a lepra simboliza o pecado. E o pecado será totalmente destruído. Quando Jesus voltar, o pecado será destruído e pecadores também. E nós não podemos estar grudados ao pecado. Devemos fazer essa obra de eliminação antes de que Jesus volte. E eu não sei mais usar tons que convençam os irmãos. Eu ainda não tenho esse poder. E por ele não estar em mim ainda, eu oro para que o Espírito Santo faça isso por mim, de convencer as pessoas que vão ouvir essa mensagem também, da nossa situação, e que o único bálsamo e cura seja encontrado em Deus, e que nós reconheçamos e possamos estar recebendo este louvor. Amém.